Há cerca de um mês estava eu no shopping fazendo umas compras e comecei a olhar o WhatsApp esperando minha mulher. De repente encontro navegando pelas redes nada menos do que um tal de Zac Oliver, que eu já tinha ouvido falar, mas não o conhecia pessoalmente. E começamos a conversar via mídias eletrônicas, né, através do celular. Começamos a questionar sobre algumas coisas passadas e descobrimos, através dessas conexões da vida, que há algum tempo atrás ele havia participado de uma encenação de uma peça com minha esposa. Também, por outras conexões que não sei mensurar quais, descobrimos que frequentávamos à época a mesma igreja. Conversa vai, conversa vem, descobrimos ainda que o Zac Oliver, que estava conversando comigo, é nada menos do que o cantor, o músico, o exponente da música sergipana, o Zac Oliver. Uma pessoa que já tentamos manter contato através dos shows dele, mas que no último show, justamente no dia eu adoeci e não pude assisti-lo, né? Enfim, após um mês, estamos aqui por essas outras conexões da vida, juntos, e eu tenho o prazer de receber para essa rede de conversa esse exponente aqui da música, da arte, da expressão artística, daquilo que melhor representa o ser humano, o Zac Oliver, aqui para uma rede de conversa. Obrigado, meu amigo Zac. Prazer. Opa! Grande satisfação, Sérgio. Veja, passamos um tempo. Obrigado pela apresentação, né? Foi muito sui generis mesmo e falando de coisas do passado, coisas que, como você acabou de dizer, as conexões da vida, eu acho que os caminhos terminam se reencontrando, né? Às vezes nós vamos para direcionamentos e chamados diferentes, mas quando existe uma ligação do princípio, eu sempre acredito que de alguma forma ela vai se reconectar, né? Foi o que aconteceu comigo, com você e com sua esposa. Veja que coisa Muito bom, estou aqui. Veja que interessante, né? E agora estamos aqui desenvolvendo e tentando contribuir para entendermos melhor o que se passa com a educação brasileira, a educação sergipana, especialmente a educação musical, especialmente aquilo que faz com que estejamos hoje representando para outras pessoas alguma referência, algum exemplo de Inspiração, né? de inspiração, né? Como sempre costumo dizer, se nós estamos hoje aqui, nós estamos também no peso daqueles que vieram antes de nós. Esse é um ditado iorubá, vindo daqueles que vieram da África para o nosso país, de uma forma de uma manutenção da escravidão, né? De povos que nunca foram escravos no Brasil, mas vieram como escravos. E aí a gente pode desenvolver várias falas sobre isso, mas hoje, especialmente aqui com o Zac, né, aproveitando essa folga na agenda dele, esse privilégio de tê-lo aqui para essa conversa inicial, saber, né, Zé, que assim, como é que foi o seu passado, não no sentido do seu momento hoje, mas do que esse passado contribui para que seja o Zé que hoje que nós conhecemos. Como você acabou de dizer, né, a contribuição das pessoas do passado. Eu sempre, quando eu ouço esse termo, me vem sempre à mente o quê? O suor e o sangue dessas pessoas, né? O suor, que tem um significado metafórico, né? E nem sempre metafórico, às vezes realmente muito literal, da dedicação, o esforço, né, dessas pessoas, seja no sentido do exemplo, seja no sentido das lutas, seja no sentido das conquistas, das buscas intelectuais, enfim, de todas as informações que são trazidas, e em algumas situações até o sangue mesmo, algumas pessoas que doaram as suas vidas, né, foram mártires e que conseguiram, mesmo não se vendo, geralmente quando essas pessoas se doam dessa forma, através de suas vidas, os resultados não acontecem nem sempre no mesmo momento, mas aquelas sementes são plantadas e no futuro, de alguma forma, elas vão florescer. E eu acredito muito nisso. Pude ver isso na minha família. Eu tive um avô e uma tia que tiveram influência muito direta na minha formação musical e depois ter decidido seguir realmente a vocação artística. Meu avô, ele era
tocador de pandeiro, né? Naquelas rodas de samba. Mas eram sergipanos mesmo? Sergipanos, né? Eu nasci O ali Zé que é sergipano. Sou sergipano, nasci ali na rua de Maruim, né? Eu costumo dizer que, sem dúvida, a rua de Maruim, voltando para o contexto do passado, é claro, né? Hoje nós temos outros centros de cultura na nossa cidade, mas voltando para o passado, a rua de Maruim era o principal centro de cultura, de formação, sobretudo cultura popular, né, da época. Eu lembro quando criança, eu vi várias vezes Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, via assim na minha rua, eu via próximo, porque eu morava na mesma calçada de Irmão e Tão Baixinho, né, entre o trecho ali da rua Maruim, Riachão, Nossa Senhora das Dores. Então ali era um centro de cultura. Eu vi passando na porta da minha casa, seu Oscar, que o Rasgadinho, que foi o fundador do Rasgadinho, que se tornou o Rasgadinho, mas eu vi seu Oscar, como um grupo pequeno, ele foi o fomentador da cultura dos carnavais de ruas aqui da nossa cidade. Então, eu vi muitas pessoas que deram seu suor e sua vida em prol dessa, digamos assim, desse mosaico de cultura que nós temos hoje no nosso estado, né? Eu não falo só de Aracaju, mas no nosso estado nós fomos a muitas cidades do interior, nós vamos ver manifestações da cultura afrodescendente, sobretudo, né? Muito fortes, né? O samba de coco e tantas outras coisas. Mas eu vou me limitar mais à minha origem, porque senão a gente vai passar muito o dia inteiro aqui falando. Só para lembrar, ali na rua Maruim, também fica próximo da Maloca, né? Sim, uma influência muito grande. Eu ia falar do agora. segundo quilombo urbano do Brasil. Sim, eu ia falar agora. Na verdade, ali o bairro Cirurgia, né, que tem o Getúlio Vargas, e o Cirurgia depois terminou levando aquele nome devido à questão do hospital, da construção do hospital, da cirurgia. Então ali foi um refúgio dos antigos escravos, né? Sobretudo ali, mais na Maloca, né? Então você tinha uma das maiores concentrações de negros refugiados, né? Ancestrais de negros refugiados na cidade de Aracaju. E eu nasci ali naquele contexto, então eu vi a questão ali da caixa d'água, né? Que eu brincava muito ali na caixa d'água antes do centro de atividade. Quando a caixa d'água deixou de funcionar e começaram a depredar. Por muito tempo foi sinônimo de local de reunião de maconheiro. Sim, era muito, né? Assim. Infelizmente, né, algumas mortes aconteceram ali. Mas depois foi revitalizado com o centro de atividade. E eu vi o surgimento também do Quilombo, que foi o primeiro grupo de percussão que, na mesma época do surgimento do grupo em Salvador, de percussão, Olodum, sim. Eles surgiram nessa inspiração, né, do Olodum, e eu vi, eles ensaiavam todos os domingos à tarde. Então, assim... Mas isso aí contribuiu para o seu despertar para a música? Nossa. Porque também tem uma influência aí, pelo que eu conheço você, forte muito da igreja, da religião, ou não? Sim. Eu digo assim, porque quando... Hoje falando da minha consciência artística de hoje, né? Fazendo um mergulho mais profundo nas questões psicológicas. Eu percebo que muitas das informações, elas ficam no seu inconsciente. E hoje é provado, inclusive, muitas informações do que vai propiciar a vocação futura de qualquer indivíduo, elas acontecem, muitas até no ventre materno, né? Mas, fazendo uma relação direta mais à questão musical, hoje é comprovado que os fetos de filhos de pais e mães, né, sobretudo das mães, que tem uma ligação direta com a música, eles já absorvem essas informações desde o ventre materno. E isso vai propiciar com que essas informações sejam, floresçam na infância e depois na sua vida futura. Mas no meu caso... Sim, no seu caso, especificamente, como é que se deu? No meu caso, eu tenho, sobretudo, essa questão do meu avô, né, que trabalhava em roda de samba, e depois, futuramente, minha tia, que foi quem me encaminhou mais para o conservatório de música. Na verdade, ela fez o encaminhamento um pouco antes, né, na própria igreja. A Elma, você está falando? Elma, exatamente, a tia Elma. Tive o prazer e a oportunidade de conhecer. Então,
ela era muito ligada à música inglesa, e era muito envolvida, preocupada em passar as informações para mim. Então eu acompanhava ela sempre no grupo Boas Novas, né, que era um grupo Sim. local da igreja Presbiteriana, presbiteriana. 12 de 12 agosto. de agosto, ali na Rua de Extensão, minha família toda, basicamente minhas tias. Então, como eu morava, a minha casa ficava de frente da casa da minha avó, minha mãe, eu trabalhava e deixava sempre a gente na casa dos meus avós, né? E eu absorvi muito do que eles tinham porque minha mãe passava mais parte do tempo trabalhando, então eu absorvia muito do que eles me passavam, tanto no contexto do que a igreja me trouxe, como da própria vivência musical das minhas tias. Minhas tias cantavam muito bem, porque elas vieram de escola normalista, né? Vieram da escola normal. Então, que depois a gente vai entrar nesse tema. Isso, Né? vai dar a importância dessa iniciação Então, musical. elas Né? tiveram essa iniciação musical muito forte. A gente nós fazemos um comparativo de, talvez, as crianças de hoje e do passado. Digamos, uma experiência muito simples. Se você pusesse uma pessoa do passado para cantar, por exemplo, Parabéns para Você, ele ia cantar toda a linha melódica do Parabéns para Você, que parece ser uma linha melódica simples, mas elas iam cantar com todas as notas muito bem afinadas. Hoje, então, Parabéns para Você, com todas as variações. Né? Mas se você pega, talvez, uma criança de hoje, que não tem, que está no ambiente que os pais não têm essa preocupação, como elas ouvem hoje uma música que é muito linear, com a influência do rap, né, que é um estilo musical no qual a melodia foi suprimida e a preocupação, o foco era mais o texto, era mais a poesia. Não estou aqui fazendo comparativo de valores, né? Mas estou falando do contexto mais musical. Né? Existem várias linhas de manifestação artística. E eu vejo a manifestação do rap mais poética do que musical. Né? Então, as crianças de hoje, se você puser uma criança para cantar parabéns, você vai cantar parabéns para você nessa data querida, porque ela não está acostumada com a variação que existe na melodia de parabéns para você, coisa que no passado isso era algo vivenciado nas escolas. Nas escolas. Então, mas eu quero saber de você, como é que você conciliou essa sua parte religiosa com essa influência do ritmo dos quilombos, e se isso atrapalhou em algum momento, ou se isso só agregou? Você teve iniciação musical na escola, ou você só aprendeu em casa? Então, eu digo a você que hoje, olhando, né, todo o meu contexto artístico atual, eu digo sem dúvida, né, que fazendo análise também de todos os pontos de dificuldades que existem, sobretudo com o racismo estrutural, que a gente sabe que infelizmente existe. E quando eu falo do racismo estrutural, eu foco mais na questão da educação mesmo, né, porque infelizmente é algo que, se você for remeter ao passado, você vai ver, houve a libertação dos escravos, mas seres humanos que foram libertos, mas sem oportunidade de estudo, sem oportunidade de trabalho, né? Então isso não resolveria a situação. Então, no meu caso... Sim, no seu caso especificamente. No meu caso, eu vejo que o que propiciou eu quebrar todas essas barreiras foi a oportunidade de educação de qualidade que eu tive. Na escola, na igreja, no quilombo? Foi um conjunto, porque a partir da escola, eu estudei na escola do Colégio Diocesano, uma escola de classe A. Tradicional, classe A da Caju. Mas lá eu tive educação musical desde cedo, desde criança, né? Participei de coral desde criança. Então, ao piano, no coral, aprendendo a cantar. Isso transferiu também, paralelamente, ao meu ambiente religioso, né, que aí eu já tinha tanto o aprendizado inconsciente através do coro, do coral, dos grupos locais que eu via, e também da oportunidade de cantar no coralzinho, mas foi dentro da igreja que eu tive a primeira porta de acesso para a minha vocação, né, como profissional da música, que foi quando se abriu um curso de piano para substituir o pianista da igreja. Iria deixar, né, ele ia poder ser mais, seguir na carreira como pianista da igreja, Joel Magalhães, que trabalha hoje comigo no conservatório, e foi pedido a ele que antes de que ele saísse, deixasse o cargo, ele preparasse alguém para substituí-lo. E aí abriu um curso no qual todas as pessoas da igreja que tinham interesse iam fazer aula de piano. Então foram assim, cerca de 60 pessoas. E ao final ficou só eu.
E foi desse final, depois a gente continuou, eu apresentei na igreja a minha primeira apresentação, e ele disse, você é músico conservatório, para conservatório. Aí daí foi pronto, começou todo esse processo, e eu fui, mas para não perder o link com a questão da minha vivência no bairro, eu acho que essas influências que ficaram, que eu vivenciei no meu bairro, né, que é um bairro muito forte da cultura, sobretudo afro, elas foram manifestadas já na minha carreira profissional, né? Então, eu vejo que foram como se fossem informações que ficaram no inconsciente, né? E meio que adormecidas, né? E depois, quando eu tinha bagagem suficiente profissional e até técnica para poder trazer aquelas informações, eu pude trazer para a música que eu faço hoje, que tem muita essa mescla da música negra, mas já mesclando com a música, digamos assim, mais universalizada, na música afro-americana. Então eu faço muito essa fusão, né? Porque eu acho que a cultura negra, onde tem cultura negra, eu tenho muito interesse e busco, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja, enfim, na própria África, e aí eu tento trazer isso para a minha arte. Você vê a importância disso, do que você está dizendo, né, para tudo isso que nós vivenciamos hoje e que estamos discutindo, que é o processo de educação, como essas influências foram importantes para a constituição do ZEC que nós conhecemos hoje, né? Sem renegar, sem submeter juízo de valor da importância do papel da igreja no ensino religioso, no ensino nas escolas, no ensino de vida nas ruas. No acadêmico também. Você conseguiu mesclar tudo isso, e como é que você conseguiu, em que momento você conseguiu decidir que o Zé ia ser músico? Porque não deve ter sido fácil, né, para você. Você falou um pouco do racismo, você falou um pouco do muito trabalho de sua mãe, você optar por uma carreira que no nosso estado não é sinônimo de dinheiro, pelo menos no início da carreira. Como foi, eu fico imaginando como foi essa sua decisão, né, há um tempo atrás, de dizer, não, Zé, que eu tenho um talento, eu sei que eu vou ser músico. Sabe, existem uma série de fatores que contribuem com isso, para isso, ou dificultam, né? E eu acho que depende muito das vozes que você vai ouvir, as vozes que você vai dar atenção, né? Isso está muito ligado à sua a força, quando eu digo a sua consciência de vida, a sua consciência de propósito. Isso são coisas que você vai percebendo, né, desde sua infância até sua adolescência. Agora, claro que vai depender muito da sua decisão, né? Por exemplo, eu tive influências muito fortes de não seguir carreira artística, né? Minha família sempre dizia, faça engenharia química, que era uma vocação que dava muito dinheiro na época, né? E eu cheguei a fazer na faculdade, de iniciar na faculdade. A época Sergipe era uma referência, né? Exatamente. Então cheguei a entrar, eu fiz 2 anos, mas eu fiz porque só estava nesses 2 anos triste, né? Frustrado internamente, porque eu não tinha ainda a possibilidade de sair para poder estudar, fazer o que eu sempre quis, que era música, porque não existia faculdade de música em Aracaju. Então você já sabia que queria ser músico? Já sabia. Eu só talvez estava esperando uma maioridade, eu digo assim, não em termos de idade, né, mas em termos de propósito, de coragem mesmo, dizer, não, agora sim eu vou enfrentar, seja o que for, eu vou em busca da minha vocação, do coração, né? E foi assim, na metade do curso abandonei, eu lecionava matemática, inclusive quando eu fui para Salvador, eu lecionei matemática 1 ano. Já fazendo música? Já fazendo música, para poder me sustentar, né? Porque eu fui para Salvador, eu lembro como hoje, eu fui sem ter onde morar, sem trabalho. Fui na cara e na coragem. Aí fiquei numa primeira semana na casa de um conhecido, uma família conhecida, mas tudo é porque tinha que ser, sabe? E uma dessas minhas idas e voltas para Salvador nessa primeira semana, eu acho que foi na segunda vez eu recebi um contato dizendo, nós soubemos que você é professor de matemática, estamos precisando de professor de matemática aqui. E aí quando eu fui ensinar na escola de Itapajipe, na Cidade Baixa, e aí eu fazia faculdade de música pela manhã e à tarde eu dava aula de matemática. Quando foi no ano seguinte, eu recebi o convite para dirigir o conservatório de música do Colégio Adventista lá de Salvador. A religião sempre te acompanhando. Sim, então
portas foram se abrindo no momento certo, e aí eu pude fazer definitivamente a transição da área de exatas, né, que foi apenas digamos assim, um suporte para poder chegar onde eu queria chegar. E depois, a partir dali, então, eu só trabalho com música até hoje. Então você concluiu a graduação em música na UFBA? Isso, eu fiz composição em regência, né, e depois fiz o bacharelado em canto, né? E não existia faculdade aqui em Aracaju, então depois eu retornei. Antes de retornar, eu fui para a Inglaterra, não deu certo. Tudo deu errado. Tudo deu certo para que nós tivéssemos você aqui. Mas tudo contribuiu para isso. Exatamente. Aí entra mais uma vez no propósito da vida da gente, né? Porque eu tinha feito todo o planejamento. Eu dizia, nunca vou voltar para Aracaju, jamais. Eu tenho vários amigos que dizem isso. Eu dizia, eu vou fazer o quê em Aracaju? Vou fazer o quê em Aracaju, naquela cidade? Gente, eu paguei minha língua. Então, mas foi aqui que aconteceu tudo, né? Você vê, eu fui com todo o propósito, com investimento, fui morar na Inglaterra, deu tudo errado, o dinheiro acabou, não consegui emprego, enfim. Voltei. Voltou como Zé, que ainda é desconhecido. Zé que... Isso, e voltei com aquela frustração, né, deprimido, porque eu digo, meu Deus do céu. Voltei a morar com meus pais, na casa dos meus pais, que eu já morava há anos em Salvador, né. Não foi nada fácil, então, né? Nossa, não foi nada fácil. Foi uma conquista. Porque eu parti e voltei, eu digo assim, como se tivesse voltado para a estaca zero, né? Uhum. Então, estava sem emprego e voltei para Aracaju para morar na casa dos meus pais. Meu Deus, assim. Tudo que ninguém queria. Na maioridade que já tinha, né? Uhum. Então, foi muito desapontador para mim. Mas é aquilo, a mitologia da Fênix, né? Que você morre para renascer, e foi isso mesmo que aconteceu. Mas teve um momento que foi o start, e despertou o Zé que agora... Então, aí eu fui chamado em 2005 para lecionar. Na época, José Carlos Teixeira ainda era vivo. E aí eles me convidou, soube que eu estava aqui, me convidou para lecionar no Conservatório de Música. E aí eu fui fundador do curso técnico de canto, né? Eu, juntamente com o Joel, nós somos fundadores do curso técnico de canto que existe hoje já, né? Totalmente muito desenvolvido. E aí fundei o curso técnico de canto do Conservatório de Música, todo aquele processo, né, com MEC, enfim e tal. E depois, no ano seguinte, já fui chamado para trabalhar com a Orquestra Sinfônica, para fundar o Coro Sinfônico, juntamente com o Daniel Freire, que foi um colega meu que estudou comigo no Conservatório, fizemos faculdade. E também é maestro, né? Sim, fizemos faculdade juntos, só que ele fez piano e eu fiz canto. E aí, quando ele voltou, eu fui para a Inglaterra, ele voltou para aqui, depois ele soube que eu estava de retorno e aí me convidou. Na época era o maestro Ion Bressan, não o Guilherme Maris, hoje era o Ion Bressan. E nós fundamos o Coro Sinfônico, e a Orquestra Sinfônica não tinha o coro, fundamos o Coro Sinfônico. E aí tudo se abriu. Depois, eu fui professor substituto da universidade, primeiro professor de canto da universidade. Então, paguei minha língua. Paguei minha língua, dizendo, vou voltar para o Aracaju, mas foi aqui que aconteceu tudo, né? A cidade que eu amo tudo demais. Aproveitando, né, esse gancho que você colocou aí do conservatório, o que eu observo é que não há uma conexão entre as escolas, né, não despertar para essa busca pelo conservatório. Pode ser uma impressão equivocada minha, mas no meu entender, acho que deveria haver uma maior parceria, porque existem muitos talentos no nosso estado. Perfeito. E que não tem essa conexão com esses... Perfeito. Isso, por sinal, era um dos temas que nós discutimos em uma das últimas reuniões dos professores do conservatório, porque o conservatório é uma escola pública, né? Então, assim como os pais vão às escolas públicas para matricular seus filhos, né, no curso convencional, né, ensino básico do ensino médio, enfim, isso poderia acontecer paralelamente, né? Trazer essa vivência que nós vemos já tão forte, tão nos Estados Unidos, né, que tem uma educação artística, eu digo, não só musical, mas artística, muito, muito fundamentada, né? Então, às vezes algumas pessoas ficam, mas ali um celeiro de artistas, mas você tem que entender o porquê, né? Porque você não tem essa coisa. Infelizmente, o que eu percebo, sabe? Foi algo que eu não queria para mim. E que eu tenho certeza que essa estratégia minha, pensada anteriormente, fez com que
o meu respeito e reconhecimento do meu trabalho hoje, né, aqui em Aracaju, tenha sido uma resposta tão mais imediata. Por quê? Porque eu percebo que aqui os artistas, eles querem adentrar na carreira, né, querem na carreira artística e não buscarem antes disso uma preparação. Né? Digamos assim, vamos fazer um comparativo. Como um médico vai adentrar na carreira profissional, como um advogado vai entrar na carreira profissional, enfim, um odontólogo, qualquer profissão, você precisa fazer uma graduação, você precisa fazer talvez uma preparo, né? Preparação. Assim, vamos considerar apenas graduação, certo? Então, vocês precisam passar por uma faculdade para serem considerados profissionais da área. E isso, infelizmente, não acontece dentro do contexto artístico. As pessoas acham que fazer arte não demanda estudo e preparação. Então, eu sempre tive essa consciência diferenciada, né, de que o preparo tinha que vir antes. E que eu ia, olha, aqui as pessoas estão aqui. É ao vivo, acontece isso mesmo. Eu baixo aqui um pouquinho. Então, eu sempre tive essa consciência de que o preparo é algo que iria facilitar a minha vivência artística na prática. E foi dito e certo, né? E isso é muito perceptível quando as pessoas não são tão ingênuas, o público não é tão ingênuo. Ela percebe nitidamente o nível de qualidade de formação de um artista em comparação a um que somente adentrou na carreira sem achar que isso fosse tão importante. Acha que só o talento basta. Só o talento basta. E você, como essa referência, está dizendo que não. Eu não acredito nisso. Tem o talento, mais a preparação. Sim. Eu não diria que um é mais ou menos importante do que o outro, sabe? Porque não basta você ter apenas artistas, digamos, técnicos, né? Uhum. Você tem que... na verdade, é aquela coisa, da mesma forma como, por exemplo, eu quero ser médico porque desde criança você sente isso, essa coisa inflamando no seu coração, né? Embora muitas pessoas só fazem escolhas apenas pelo status, pelo dinheiro. Status, né? Eu não estou falando dessas pessoas, estou falando daquelas pessoas que realmente sentem desde criança, desde adolescente, que o seu chamado é aquilo, né? Então, isso eu trato, quando eu faço essa comparação, estou falando, claro, do talento nato da pessoa. Né? Mas é aí que eu digo, não basta apenas você ter só o talento, você tem que ter preparo. E não basta apenas você ter só o preparo, tem que ter um talento também. Um talento, né? Mas me diga assim, qual o papel da escola, essa escola concebida nesse modelo atual, que prepara o aluno simplesmente para um curso superior, que prepara somente para um aspecto da vida, né? Como a iniciação musical poderia ou deveria fazer parte desse ensinamento de vida, de humanidade? Eu penso que da seguinte forma, independente de qual seja o destino vocacional daquela pessoa, a arte é algo importantíssimo fazer parte da formação de qualquer ser humano. Quando eu digo independente, porque você pode, com esse contato, você pode seguir sim uma carreira artística, ou não, você pode seguir qualquer outra carreira, como médico, como, sei lá, advogado, porém, você não vai ser, ou até mesmo da área de exatas, você não vai ser um ser humano apenas com um conhecimento de vida, digamos, só das letras, somente da matemática, né? Ou seja, só do exatismo da situação, enfim. O ser humano, acho que ele é composto usa-se muito o termo, né? O equilíbrio, né? O masculino, a masculinidade, a feminilidade, o yang e o ser humano ele é racional e ele é sentimento também. Né? Então eu acho que quando você... toda essa questão artística está ligada à questão dos sentimentos. Né? E que também vai favorecer outras questões, por exemplo, você é uma pessoa que trabalha, você pega uma criança e faz com que ela tenha contato com a música, ela vai desenvolver de uma forma extraordinária a questão matemática, porque música é matemática, música é percepção, música é intuição, música é uma série de informações que fazem parte do ser humano como um todo, e que muitas vezes, quando se tem a preocupação apenas com o exaticismo da formação, você termina virando um ser humano seco, frio, que não tem sentimentos, né? Então, eu acho que
Por exemplo, nos Estados Unidos você tem um contato com todo o leque de conhecimento artístico, não falando somente de música, né? Mas você tem com artes plásticas, você tem com a arte cênica, você tem com a própria música, você tem com cinema, você tem até com culinária. Né? Tá entendendo? Então, não tem como fazer uma comparação com crianças que têm esse tipo de contato. Então você vê, por exemplo, um grande ator, um grande artista, uma Britney Spears, um Michael Jackson, sei lá quem for, uma Beyoncé, como se tornaram grandes artistas. Vai lá para o passado, né? Você vê que tem a contribuição presente da educação na vida deles, durante todo o processo. Né? Então, e normalmente o que se percebe? Que os grandes artistas americanos, eles não são, quando se tratam de cantores, eles são cantores, daqui a pouco eles estão fazendo filmes, daqui a pouco estão Tem uma formação completa, né? Estão apresentando programas de TV, tá entendendo? Porque isso surge do dia para a noite, não surge da noite. E no caso de Sergipe, aqui especificamente, como é que nós poderíamos trazer essa iniciação musical para as escolas sergipanas? Eu falo de escolas, não no contexto do centro da cidade, mas de contextos periféricos. Como levar a música para as periferias, para essas escolas tão sucateadas, tão inseguras, né? O que é que a gente poderia fazer realmente em termos estruturante para a iniciação musical? Então, primeiramente não pensarmos isso de forma setorizada, né? Pensarmos isso de forma ampla, ou seja, para todos, né? Eu digamos assim, que pode ser que algumas escolas particulares já tenham esse plano de aplicação, mas eu digo assim, trazer para toda a educação, né? Quando eu digo toda a educação, sobretudo a educação pública, né? Que é a mais carente nessa, porque a privada é para um grupo muito que pode pagar. Pode pagar, né? Mas por isso que eu me sinto tão feliz em dar aula no Conservatório de Música, porque eu prefiro, se me der a oportunidade de trabalhar na escola pública ou privada, eu não penso nem duas vezes. Falando nisso, o Conservatório recebe alunos de periferia? Sim, é uma escola pública. Hoje em dia, a política de acesso ao Conservatório de Música, que eu acho que talvez seja mais, digamos, mais justa. Antigamente se fazia filas imensas, a pessoa chegava de madrugada, aquele processo, né? A pessoa chegava de madrugada para conseguir tirar uma senha e aí iam fazer todas as seleções para conseguir a vaga no conservatório, porém os alunos eram aceitos muito pela questão da pontuação, e tinha que ser uma pontuação muito máxima, ou seja, você perdia uma vaga por causa de os que entravam antes tinham 10, né, se tinham 9,9 já perdia essa vaga, tá entendendo? Então, de certa forma é um pouco injusta, porque não desmerecendo digamos assim, o envolvimento de cada um para tentar superar e conseguir pontuações altas, eu acho que faz parte, é importante, mas porque eu penso que nem sempre aqueles que têm as maiores pontuações são os mais com potencial para a carreira artística. Né? Muitas vezes você até não se sai bem numa prova digamos assim, uma prova de avaliação artística, porque uma série de fatores, até o nervosismo, claro. Mas ali de repente se você tem aquele acesso, você vai ter a oportunidade, você vai desenvolver até mais do que uma pessoa que tirou 10. E é comprovado que muitos que têm maiores pontuações abandonam o curso no meio do processo. E aí fica, quer dizer, a vaga deixa de ser preenchida por alguém que tirou uma pontuação a menos, mas que tem um grande potencial. Então hoje acontece por sorteio. Então você se inscreve no site da Secult, e no meio e no final do ano existe seleção para adentrar no Conservatório de Música, e aí todos se inscrevem, existe sorteio. Então é isso, né? Fica a tiro da sorte mesmo, mas como acontece todos os anos, uma hora ou outra alguém que tenha muito desejo vai ser contemplado, e isso é muito bom. E a gente sabe, né, por vários relatos, que a vida do músico não é fácil, né, principalmente do músico sergipano. Encorajar crianças de periferia ainda a seguir no mundo da música é uma forma de contemplar também essa possibilidade de sair desse ciclo de pobreza,
ou é algo bastante irreal para essas pessoas que vivem na periferia? Então, veja só, o conselho que eu dou com a minha experiência de vida, o conselho que eu dou, eu digo, primeiramente, escolhi a área de música, não me arrependo. Sou uma pessoa, eu acho que, além da estabilidade financeira que todo mundo precisa, eu acho que o principal fator de felicidade para cada ser humano é você se sentir seguindo a vocação do seu coração. Eu acho que a pior coisa, a coisa mais triste para o ser humano é você acordar todos os dias e saber que você vai lidar com uma profissão todos os dias e você ir acordar, digamos assim, amargurado, estou indo fazer uma coisa que eu detesto. Né? E existe, eu acho que em qualquer área existe o cansaço, né? Enfim, todo aquele processo, hoje eu estou fadigado, mas, por exemplo, eu termino o dia cansado, né? Por exemplo, dia de segunda-feira eu dou aula de 9 da manhã até 9 da noite. Eu chego cansado, mas eu me sinto extremamente realizado. Aquela coisa de você saber que você está fazendo algo que realmente você foi chamado, a vocação realmente do seu coração. E aí eu fico imaginando algumas pessoas que seguem carreira, digamos, de médico e vão para os plantões frustrados e assim, pensando só na conta bancária no final do mês, matando gente, né? Mas sem fugir Eu ia chamar você da sua pergunta, o conselho que eu dou, nesse sentido, tomando como experiência a minha vida, é que se querem seguir a carreira artística, sigam sim, porém eu aconselho sempre buscarem o caminho acadêmico, né? Porque como é uma área difícil, né? O que me faz, por exemplo, o que me sustenta como cidadão, como ser humano, enfim, com as minhas necessidades, né? É o fato de eu trabalhar, de eu ser um professor de música, né? Isso me dá, ao mesmo tempo, esse prazer que eu acabei de falar, de transmitir o conhecimento, terminar, começar e terminar o meu dia feliz, e me dá o sustento de vida, né? De forma digna, sabe? Em algumas situações melhores do que muitos outros, né? Há muitas outras áreas. Porém, mas por que eu falo isso? Porque, ao mesmo tempo, essa carreira de professor me dá o suporte para que eu possa também, esporadicamente, no tempo e no momento que eu quiser, pôr em prática a minha vocação artística. Né? Você acabou de falar do espetáculo que eu fiz agora em maio, 2 dias de espetáculo no Teatro Ateneu, mas normalmente eu faço 2, 3 espetáculos grandes ao ano, né? Porque a minha vida não me dá condições de eu fazer isso, porque eu sou um professor. Porém, eu não deixo de vivenciar esse meu lado artístico. Digamos, alguns dizem, o meu hobby é estar no palco, o meu hobby é estar fazendo meu show. Algumas pessoas podem achar algo absurdo, né? Mas o meu hobby é esse, porque o meu dia a dia é como professor de música. Porém, assim, repito, professor de música, né? Não sou advogado, não sou qualquer coisa, estou seguindo a carreira que eu escolhi. Mas isso me dá esse suporte para que eu possa manter, talvez, esse lado mais, digamos, utópico, utópico de estar no palco como artista, né? Mas, por enquanto, eu estou conseguindo trazer esse balanço. Quem sabe um dia, eu posso estar somente nos palcos, que é o que eu desejaria. Você tocou numa questão bastante sensível em qualquer trajetória de qualquer ser humano que tenha passado por isso, que é a questão do racismo. Né? Como é que você lidou com isso? Como você conseguiu se impor musicalmente? Isso lhe atrapalhou em algum momento? Ou você sempre teve claro que isso era uma batalha que você teria que vivenciar, ou que você saberia que ia romper com o seu talento? Eu sempre tive esse, assim, não sei se eu posso dizer que eu saberia que eu ia romper, mas eu sempre tive esse alvo, eu sempre tive esse objetivo. Eu sempre fui uma pessoa que nunca foquei muito, digamos assim, no vitimismo,
Sim, né? muito A importante. gente, é uma coisa você ter uma noção clara, existe racismo estrutural no Brasil, sim, que não está ligado somente a uma questão mesmo de racismo, de raça. Uma pele branca, uma pele mais. Que se é uma pessoa que tem estudo sabe que é apenas mais melanina ou mais menos melanina. Mas eu acho que o racismo hoje, eu me colocando na situação que eu me encontro hoje, Sim. eu sou uma pessoa que tem acesso em todas as classes da sociedade, desde a pessoa até o governador do estado, eu percebo que o racismo realmente ele é muito menos de cor e mais social. Né? Econômico, se fala. Ou não. Eu digo social no sentido de, digamos assim, que posição você conseguiu alcançar em meio à sociedade. Mas isso está muito ligado a uma série de fatores, sobretudo oportunidades, que é aí onde entra o racismo estrutural, que sobretudo acesso ao estudo, acesso a conhecimento, acesso à arte. Quando você falou desse acesso às comunidades menos favorecidas. Então, é aquela coisa, uma criança da favela não sabe o que é uma ópera, não sabe o que é uma orquestra, porque não chegou até ela. Tá entendendo? Então, eu acho que o problema está em você dar acesso a essas pessoas. Porque, de fato, o racismo no Brasil, eu acredito que ele é muito mais social, né? E quando eu digo social, estou me referindo às estruturas da sociedade, né? E no qual o negro se coloca, né? Então, ele é muito mais matado, ele é muito mais agredido, ele é muito mais parado para rondas policiais, porque, tá entendendo? Isso não acontece comigo de forma... Mas se eu tivesse talvez uma situação de menos possibilidades, né? Com certeza aconteceria, né? Mas eu acho que, por outro lado, o fato de eu ser negro me traz uma série de outras vantagens, sobretudo na questão artística, né? Existe aquela coisa da aura de que o negro é aquele que é o detentor da arte cantada, que o negro é o detentor da força nos esportes, né? Então tem essa coisa, né? Realmente são locais nos quais os negros se destacam, né? Por uma série de questões, depois eu posso trazer uma análise até da própria estrutura, né, física do negro, que favorece um canto mais dramático, né, que já tem a ver com as questões também afetivas e sentimentais, do lamento dos negros lá nas lavouras, enfim. Então, ele consegue interpretar com muito mais sentimento, porque aquilo foi aquilo que está na alma dele, está no DNA dele. Né? O sofrimento, ele tem que se superar. Então, já é outra discussão. Veja quantas possibilidades nós temos aqui, né, a poder fazer esse bate-papo com o Zé, porque vai muito além da música, vai de história de vida mesmo, né, de desafios, de conquistas, de entrega. Mas respondendo a você, vou tentar resumir, tentar em uma palavra, que eu acho que eu não sei nem se eu conseguiria, porque para eu dar uma resposta mais concisa em base disso, eu precisaria analisar com mais detalhe toda a minha carreira até aqui. Mas eu vejo que tem a questão do acesso à educação, né? Não só, primeiramente, a educação, né, de ensino médio e tal, estudei em uma excelente escola. O acesso à arte, eu tive a oportunidade de ir para o Conservatório de Música, o acesso aí à universidade, né? E, claro, as pessoas falam de mérito. Sim, tem um mérito, sim, da pessoa, tem a vontade, tem o interesse da pessoa, né? Porque muitas vezes essa vontade é dada a alguns grupos de negros e eles não têm interesse. Então tem isso, claro. Mas, na maioria das vezes, isso acontece também com muitos brancos, né? Claro. Então tem esse lado da vontade, do desejo de cada um, mas quando você coloca, né, um ao lado do outro, né, naturalmente isso é histórico, né? Quando eu falo da libertação dos escravos. Então, os escravos foram tirados daquele ambiente de aprisionamento, mas
foram liberados. Olha, agora vocês têm liberdade, se virem. Sem preparo. Sem Isso não aconteceu. Então, claro que na história do Brasil, na história do mundo, né, aquelas pessoas que não passaram por esse tipo de privação, elas vão estar acima. Então, é o que a gente tenta sempre, né? Tentando alcançar, para pelo menos conseguirmos ter o mesmo nível de oportunidades. Eu acho que é uma luta, que me permita, e você me corrija se eu estiver errado, que não é uma luta simplesmente da classe do povo negro. Por exemplo, eu sou um branco misturado, mas de uma classe extremamente pobre, de uma família de 10 irmãos, meus pais comerciantes, e o acesso à universidade foi com muita luta, muita garra, numa escola pública também. Então a gente vê que, independente da cor, né, quando a pessoa é de uma classe que tem as condições menos favorecidas, o esforço é maior. E aí é que eu queria conectar com a educação. A educação é essencial. Por isso que eu digo que é o pivô. Né, para romper com esse ciclo de vulnerabilidade, para possibilitar outros mundos que não aquele aos quais estamos condenados a viver, de periferia, de falta de acesso a tudo aquilo que o ser humano pode geralmente, por exemplo, vou fazer um comparativo. Uma excelente escola, digamos, como o Arco de Cesano, vamos dizer. E o colégio de aplicação da universidade onde eu estudei. Então, eu estudei ao lado de pessoas e filhos de empresários, né? As pessoas mais ricas daqui de Aracaju. Mas aí o filho de empresário tinha um pai que levava ele na porta, né? Levava, trazia de carro, chegava em casa, ele estudava, tinha um quarto só para ele, com ar-condicionado, ele tinha alimentação, ele tinha tudo, tá entendendo? Então, por exemplo, para mim já não foi a mesma coisa. Né? Para mim também, eu ia a pé, da Rua Laranjeiras até o colégio de aplicação na Rua de Campos, todos os dias. É aí onde eu digo, certo? Eu estava no mesmo contexto de oportunidade. Sim. Porém, eu tive que fazer um esforço muito maior, né? Fazer um esforço muito maior para que eu conseguisse usufruir das mesmas oportunidades que a pessoa, o filho do empresário já do meu lado tivesse. Então, é aí onde eu digo que é a questão da estrutura da sociedade, né? Está nesse contexto. E aí a educação pode ser emancipadora nesse sentido. Quando ela possibilita você desenvolver na arte, no futebol, na capoeira, no judô, né? Quantos esportistas, quantos que vêm desses contextos de vulnerabilidade conseguem uma ascensão. Então é claro que depende da sua vontade, mas sua vontade você tem uma série de obstáculos. Limitações, enquanto essa pessoa não tem obstáculo nenhum. Nenhum. É uma luta. E aí a gente chega ao ZEC ascendendo aí aos holofotes nacional e internacional, mas algo incrível que você fez durante a pandemia, né, que afetou principalmente aqueles que não tinham a proteção desse Estado, eu digo que estavam amparados sobre os mantos desse Leviatã, como dizia o Thomas Hobbes, que tinham que sair para trabalhar todos os dias. Você conseguiu uma parada, você conseguiu refletir, e aí vem que haja amor. O que haja amor, na verdade, o que haja amor é a canção que eu compus dentro desse contexto. Eu não vou dizer nem que eu compus, eu recebi desse contexto. Porque foi assim mesmo, eu recebi ela em um sonho, né? E acordei com uma música na mente, desci, já fui pro piano e a música saiu, né? É verdade isso mesmo, que o artista recebe e sai e compõe às vezes em um minuto, às vezes passa 10 dias, Isso é muito relativo, Eu acho que a inspiração passa por vários caminhos. A sua foi instantânea, do que haja amor. Nesse contexto, sim. Mas eu já passei músicas que eu passei 2, 3 meses e que ela vinha em etapas, né? E porque o processo daquela canção era esse, era trazer informações de vários momentos meus, né? Por exemplo, Só Quero Ser Feliz, que é uma música que eu vou mostrar para você. Lá, se você quiser me conhecer, você ouvindo aquela música vai me entender. Olha, quem sabe tenha uma palhinha no final dessa. Eu vou mandar para você. Então ela fala de vários momentos que eu for, ou seja, as transformações desde a minha infância, fase adolescente, Então, eu só pude montá-la quando eu concluí, quando eu fechei esse ciclo. Né? Então, mesmo que eu tenha composto ela de uma vez só, ela demandou que eu trouxesse todas essas memórias do passado. Porém, o que haja amor não, ela foi uma canção que surgiu para aquele momento específico na cidade. Foi um show e ela está ligada ao espetáculo. Né? O que aconteceu foi que ninguém estava podendo fazer o show, né, no estado, porque estava com restrições de aglomerações, então foram suspensos todos os shows.
E eu, por graça divina, fui o único autorizado a fazer isso. Mas foi uma energia lançada no universo, porque eu estava vindo de casa, passando pela ponte do Rio Mar, ali, quando eu passei, tinha a árvore de Natal, ali naquele centro. Isso no ano de 2020, no início da pandemia, né? Quer dizer, a pandemia iniciou... Começou em março, foi dezembro, no final do ano, novembro, de Natal. dezembro. E aí eu passei, eu fiquei olhando aquela árvore, e disse, meu Deus do céu, uma árvore dessa tão linda, sem música, como é triste. Aí lancei, né? Lancei essa mensagem para o universo. E depois eu não vou ter tempo de detalhar como ela voltou, mas de forma que ela voltou. E certa vez aí eu recebi uma ligação do presidente lá do SESC, né? Ilácio Oliveira. Depois, assim, né? Na verdade, eu fiz um comentário com uma pessoa, a pessoa contou para ele, pá. Pronto, o ciclo se fechou e chegou até mim. Eu disse, olha, eu soube que você já quer fazer isso, a gente vai fazer. Assim mesmo. E aí foi quando eu fiz meu primeiro show itinerante. Porque era um show que não podia ter aglomeração, mas nós montamos o palco ali na frente da árvore de Natal e Aracaju inteira viu esse espetáculo. Porque acontecia sempre na hora do rush, no finalzinho, 6 horas da tarde. Né? E foram 3 dias, dia 21, 23, 28 de dezembro de 2020. E aí quem vinha de ônibus à beira-mar, quem estava passando, o pessoal dali que passava no cruzamento, subia ponto de mar, que entrava, todo mundo viu aquele espetáculo. Né? Combinava com a Jamor? Então, não, eu fiz espetáculo com várias canções, Sim. que falavam de amor e fraternidade, e a gente falando sobre esse contexto. Agora o ápice do espetáculo era o Yajamor, e no primeiro dia que eu batizei de Concerto da Esperança. Inclusive teve a segunda versão, depois já foi na Praça Afonso Cardoso, no final do ano passado, mas o primeiro ano foi em 2020. Então, Concerto da Esperança, e aí todo Aracaju viu esse espetáculo, e as cervejas todas cobriram, né? Não somente no dia, no outro dia, durante a manhã e tarde, foi muito repercutido. E eu fiquei muito feliz por, naquele momento, ser usado pelo universo, né, para poder trazer o alento num momento tão difícil que estava tendo. Não tínhamos entrado na segunda onda ainda, né, estava tendo uma queda, né, uma queda provisória das mortes, né, mas ao mesmo tempo trouxe conforto para muitas pessoas, os entes queridos que se perderam, mas ao mesmo tempo deu esse reforço para o ano difícil que viria ainda, que foi 2021. Né? E quais são os planos de ZEC para esse ano, para os próximos Então, anos? acabei de fazer um espetáculo incrível agora, Sim. que foi o Concerto da Esperança, foi Clássicos Inesquecíveis, que eu considero que foi um dos espetáculos mais ZEC, óbvio, porque Lotação total. foram 2 dias de espetáculo, primeira vez, muita coragem, que nenhum artista fez isso até então, né? Que a gente quis trazer eu estou tentando trazer né, a cultura de temporadas para nossa cidade, nosso estado, né? Que é algo que acontece no Rio, São Paulo, você vê os espetáculos, cartazes, um ano de espetáculo em Saigon, Fantasma da Ópera, enfim. Tem vários musicais no Rio São Paulo que passam 2, 3, 4, 5, 6 meses até um ano, né? Em Nova York, na Broadway, você vê espetáculos passarem. Então, isso já é cultura, um dos grandes centros de cultura do nosso estado. Eu estou tentando trazer isso para Aracaju. As pessoas compreenderem que o espetáculo ele precisa ser visto, revisto, para que ele seja compreendido. E porque você vê uma parte musical, outro dia você vê o figurino, outro dia você vê o cenário, outro dia você vê a coreografia, né? Porque o musical são vários elementos, mas não só isso, dá oportunidade para quem investe nessa carreira artística consiga pagar o espetáculo. Eu já fiz espetáculos, eu passava 2, 3 meses ensaiando e era apenas um dia de espetáculo, e às vezes você não conseguia nem encher o teatro, então é difícil. Então quando você você consegue separar esses dias, mais dias de espetáculo, né? Você consegue mais facilmente cobrir os custos de uma produção e favorecer com que essa roda, né, esse ciclo do business, né? Musical business. Que movimenta não só o ZEC Olive, mas toda uma uma estrutura, cadeia, né? Porque você tem músicas, você tem
cenário, você tem iluminação, você tem som, você tem, enfim, toda a pessoa de produção. Então é uma cadeia, né? Então estou tentando fazer isso aqui em Aracaju. Sim, e os planos para o futuro, agora fiz o espetáculo, pretendo viajar com esse espetáculo nacionalmente, porque Clássico NCC ele conta toda a minha... Na verdade é um filme musicado, né? É um filme retratando toda a minha autobiografia, no qual eu dialogo no palco com esse filme. Então, hora quando eu saio do palco para trocar de figurino, no filme está relatando detalhes da minha infância, da minha adolescência, conta tudo, né? Infância, o que acontecia na minha casa, essas influências artísticas, minha adolescência, e mesclando com a autobiografia de vários artistas do mundo. E isso me lembra muito um filósofo espanhol que diz: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se não as quero a mim. Né? Então, o Zeca é isso tudo. Toda a sua infância, o que você sofreu, o que você passou, o que você conquistou, e está aí para eu acho que eu penso que cada ser humano é como se fosse uma antena de rádio, né? Que você capta várias informações e em alguma situação você sintoniza. Isso. Qual faz você... Que vai entrando na sua frequência, né? Frequência, mas nós somos fruto, nós somos resultados de... Jung já falava sobre a questão do inconsciente coletivo, né? Eu acredito muito nisso. Ninguém pode dizer, isso é uma ideia minha, isso veio de mim, não. Mesmo que você não se aperceba, está lá no seu inconsciente. E a gente, essa miscelânea de informações do passado, do presente, e que irão se repetir no futuro, mas que você está contribuindo com outras pessoas, mas você está absorvendo contribuições de outras pessoas. E agora é isso, dessa forma cada um vai manifestar de uma forma singular, né? E aí onde está a personalidade e a capacidade e genialidade de cada artista. Veja aí, pessoal, com isso a gente finaliza esse primeiro encontro, esse será um início de uma grande série, conhecendo personagens sergipanos, né, que tem história de vida. O Zé que não é só o Zé que é artista, né? O Zé que é muito mais do que esse Zé que a gente vê nos palcos. É um processo contínuo de crescimento, essa oportunidade que eu estou tendo, que nós estamos tendo, de tê-lo mais próximo e de poder usufruir das experiências dele de vida, de ser humano. Isso faz com que a gente acredite ainda nesse Estado, nesse povo, nesse país. E é isso que é importante, a gente passar a revelar pessoas que pensam no nosso Estado, seja ele na área de iniciação musical, seja ele na área da saúde, na área de segurança pública, que a gente possa, que eu sempre digo, que a gente possa conectar essas pessoas que pensam positivamente o nosso Estado, né, para que nós possamos sair desse estado de vitimismo que nos encontramos enquanto seres humanos sergipanos. Né? Temos talentos maravilhosos, já tivemos no passado, né, e continuamos tendo. Precisamos sim dessa ousadia e dessa forma de apresentar um Estado que é também celeiro de cultura, de arte, de manifestação cultural. A gente vê isso em todo o Estado que a gente percorre. E aí, para finalizar, o Zé que vai deixar a sua mensagem final, para que a gente possa desfrutar um pouquinho mais dessa mensagem aí. Então é isso, né? Eu acho que eu tive os meus ganchos de apoio, né? Dos quais eu destaco a educação, né? Sobretudo. E eu acho que isso é o que está acesso a todos, né? Eu acho que qualquer pessoa, ela só não vai a uma escola se não quiser, né? Existe ensino público, salário está disponível, e o ensino público tem muita qualidade, né? Eu tiro pelo Conservatório de Música, os melhores professores de música do Estado estão no Conservatório de Música, não estão nas escolas particulares, certo? Então, se agarrem esse gancho, né, que é o mais acessível a todos, né, que é o da educação, para que, a partir disso, você possa colocar a sua vocação, o seu propósito de vida, né? E eu acho que através da educação você tem os vários caminhos, né? A estrada é essa, porém se você quer ser artista você vai seguir, se quiser ser advogado, se quiser ser médico, enfim, seja lá o que for, mas o gancho é a educação. O mundo que comporta muitos mundos, né? Exato. Dentro desse mundo, de várias possibilidades. Isso aí a gente ouve muito falar do Davi Sanches Ubi, lá da Universidade de Sevilha, e a gente ouve de várias pessoas, né?
num mundo cada vez mais polarizado, a gente precisa conectar pessoas que queiram algo diferente, que queiram simplesmente viver uma realidade que não seja ditada de fora para dentro, mas que cada um possa usufruir suas próprias possibilidades. É isso que a gente acredita. Gostaria de finalizar dando um forte abraço aqui no ZEC, porque com certeza a gente aprendeu bastante e vai continuar aprendendo, vai continuar desfrutando desse talento e desse orgulho sergipano que é o Zec Oliver. Muito obrigado, agradeço. Aceita meu abraço, Zec. Um abraço. Obrigado. Até a todos. Tchau, tchau.